te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, humildemente vos suplicamos, assim como o vosso Filho único, revestido da natureza humana, foi hoje apresentado no templo, fazei que também nós possamos nos apresentar diante de vós, com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo de 22 a 40. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completou os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecido o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei, o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendizeu a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pois deixa teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Faranuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido, depois ficou viúva e agora já está com 84 anos. Não sai do templo dia e noite, servindo a Deus
com jejum e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a apresentação de Jesus Cristo no templo. Isso aconteceu lá para cumprir, né, como fala aqui no Evangelho, cumprir a lei do Senhor. Na verdade, Jesus, ele não precisava ser apresentado, né, oferecido, consagrado a Deus, que ele era o próprio Deus. Mas aqui, Maria e José, eles eram aqueles que cumpriam toda a lei de Moisés. Eles eram obedientes, né? Então, assim, nós já começamos no início desse evangelho aprendendo que nós precisamos cumprir com a lei de Deus para que possamos, então, receber os benefícios que Deus tem para nos oferecer. Então, cumprindo a lei, eu faço a parte que devo e recebo aquilo que preciso. Esse é o desejo de Deus e o sentido da nossa fé. Jesus era apresentado no templo, foi apresentado no templo, a lei de Moisés recomendava que com 8 dias se apresentava para a circuncisão. E depois daí 32 dias, que no caso aqui 40 dias, era apresentado no templo para ser consagrado ao Senhor, ser oferecido ao Senhor, e também para a purificação da mãe por causa da perca do sangue através do parto. E aí Jesus, então, eles vão lá e cumpre a lei de Moisés, e aqui no Evangelho fala que tudo eles, a palavra vem e fala cumprindo a lei do Senhor. E eles então cumpriam rigorosamente a lei de Deus, que Deus pedia, determinava, eles cumpriam. E aí então eles apresentaram ali o sacrifício, que naquele tempo o sacrifício era um animal. E aí eles ofereceram sacrifício os pombinhos, sinal de que eles eram pobres. Na verdade, eles eram pobres. Era sinal de que Jesus veio para os pobres. E sinal de que José e Maria eram pobres e que Jesus era pobre, né? Porque, na verdade, o coração tão bondoso de José, porque ali eles podiam oferecer um boi, um carneiro, ou então um cabrito, para aqueles que tinham a posse, né? Mas para não deixar fora os pobres, eles então abriu essa exceção da questão dos pombinhos. E aí então José oferece aquilo que tem, não que ele não queria oferecer um boi. Se ele tivesse no coração tão bondoso de José, ele oferecia o boi, mas como ele não podia, então ele não ofereceu porque não tinha. Por isso ele ofereceu então esses pombinhos. E aí então encontra ali com Simeão. Simeão, ele fala de uma forma assim tão bonita, né? Que ele profetizou, ele esperou, né? É isso que a liturgia de hoje, amados, nos convida. Esperar em Deus. Muitas vezes as nossas esperanças estão no dinheiro, no poder, não. A nossa esperança está em Deus. Nós temos que esperar no Senhor. Esse é o sentido da palavra de Deus para nós. E aí, então, Simeão era um homem de fé, era um homem justo, e, né, assim como Ana era uma mulher de fé, uma mulher de oração. Ela tinha ficado viúva, mas nessa sua viuvez ela se apresentou a Deus para fazer em tudo a vontade de Deus, em jejum e em oração. Ela se entregou totalmente, e por isso então eles
o Espírito o moveu para estar presente naquele momento que Jesus estava sendo apresentado no templo. E aí então Simeão faz esse chamado de canto de Simeão, né? Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podeis deixar o vosso servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. Então, esse é o grande sentido, amados. Quando a gente conhece Jesus, a gente vai nos desprendendo da nossa humanidade, não vamos ficando escravo das coisas, mas livre para servir o Senhor. Então, que nós possamos também ter essa esperança em Deus, essa espera em Deus, esse encontro com Deus, que nos leva então a celebrar esse Deus que é apresentado. Ele é apresentado na nossa vida através da nossa oração, através da nossa prática da justiça, através dos sacramentos, através da escuta da palavra. Hoje a palavra está nos falando, amados, que esse Deus está sendo apresentado para trazer para nós a salvação. Então que Deus possa nos ajudar, movido por esse Espírito que também movia Simeão e Ana, possa nos mover para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. E esse Deus então que é nos apresentado é esse Deus que cura, que salva e que liberta. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.